Bom dia, você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo jornal Diário dos Campos e pelo portal DC+. O prazo para a declaração do imposto de renda inicia hoje, já iniciou agora pela manhã e segue até o dia 30 de abril, mas nesse ano tem algumas novidades. Para falar um pouquinho sobre elas, a gente convidou o delegado regional da Receita Federal, Demétrios de Moura Soares, que vai explicar um pouquinho para a gente quais que são essas diferenças. Bom dia, delegado, obrigada pela sua presença. Bom dia, Milena. A Receita Federal que agradece a oportunidade em vir compartilhar informações úteis relativas à entrega da declaração de imposto de renda do exercício 2021. Então, para a gente começar, quem que deve declarar o imposto de renda nesse ano? Bom, Milena, os critérios são os mesmos critérios do ano passado. Então, aqueles que oferiram rendimentos tributáveis em 2020 em valor igual ou superior a em valor superior a R$ 28.559,70. Também aqueles que auferiram em 2020 rendimentos isentos, também em valor superior a R$ 40 mil. Outra situação também que enseja a obrigatoriedade do contribuinte apresentar a declaração é ele, em 31 de dezembro de 2020, ter a propriedade de bens e direitos em valor igual ou superior a R$ 300 mil. Então, esses são alguns critérios que são usuais, que ensejam a obrigatoriedade. Mas esse ano a gente tem uma novidade quanto àquelas pessoas que receberam auxílio emergencial. Não são todas, é importante que o contribuinte fique atento. Não são todos os contribuintes que receberam o auxílio emergencial que estão sujeitos a entregar a declaração. Mas aqueles que, além do auxílio emergencial, receberam rendimentos tributáveis em 2020 em valor igual ou superior a R$ 22.847,76, esses têm que apresentar a declaração. E, Milena, essas pessoas também estarão obrigadas a devolver o auxílio emergencial que receberam em 2020. Mas o próprio programa está preparado e na verdade, a competência da gestão do auxílio emergencial é do Ministério da Cidadania, não do Ministério da Economia propriamente. Mas a Receita Federal está oferecendo uma facilidade ao contribuinte que, nessa situação em que ele tem que devolver o auxílio emergencial, ele pode gerar o documento para fazer essa devolução no próprio programa gerador da declaração. Então, no momento, ele vai ter que informar na ficha de rendimentos recebidos, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, ele vai ter que informar o valor que ele recebeu das demais fontes pagadoras, o valor que ele recebeu do auxílio emergencial, e na hora dele transmitir a declaração, vai aparecer um aviso para ele e a partir dali ele vai poder gerar esse documento para pagar. Caso ele já tenha pago, já tenha restituído em 2020, aí ele não faz nada. Agora, caso ele tenha que pagar, ele deve fazer o pagamento desse documento de arrecadação da Receita Federal, que é o DARF. Também é importante salientar onde que ele vai obter o rendimento, o informe dos rendimentos, porque o contribuinte, até o último dia útil de fevereiro, todas as fontes pagadoras tinham que ter fornecido para os contribuintes os informes de rendimentos, ou disponibilizado eletronicamente. No caso daqueles que oferiram, que receberam o auxílio emergencial e estão obrigados a informar a declaração, no site do Ministério da Cidadania, ele pode obter o informe de rendimentos. Tá certo. A gente sabe que para declarar imposto de renda é necessário apresentar uma série de documentos. E nesse ano, justamente por conta dessa liberação do auxílio emergencial, do saque emergencial do FGTS, essa lista aumentou um pouquinho, Quais que são os documentos adicionais, aqueles que não precisavam ser apresentados anteriormente e nesse ano têm que ser declarados? Isso. Bom, o contribuinte deve sempre reunir os documentos que comprovem os rendimentos que ele recebeu em 2020, inclusive, no caso, do auxílio emergencial, e aqueles também das despesas em que ele incorreu.
Então, regra geral é isso. Existem, claro, perante o Ministério da Cidadania, outros documentos por meio dos quais ele comprovou que fazia jus ao auxílio emergencial, mas esses não dizem propriamente respeito à declaração do imposto de renda. Nesse momento, o contribuinte tem que comprovar os rendimentos que ele oferiu e as despesas também que ele incorreu e que são dedutíveis. Para a gente relembrar, quais que são algumas dessas despesas que podem ser declaradas? Olha, as despesas que são dedutíveis, né, que fazem com que reduza o imposto devido do contribuinte. Primeiro, o simples fato dele ter um dependente na sua declaração, para cada dependente, dá direito a uma dedução de R$ 2.275,08. Então, aí só o fato dele ter o dependente ali, na declaração dele. As despesas com instrução são despesas dedutíveis. Agora, importante salientar, Milena, que as despesas que são dedutíveis com educação não são, por exemplo, com material, com curso de inglês, essas não são dedutíveis. As que são dedutíveis são as despesas da mensalidade com as instituições de ensino privado, de ensino infantil, fundamental, ensino médio, também curso superior e técnico. Só isso que dá direito ao contribuinte deduzir na declaração dele. Mas ainda assim tem um limite, que é R$ 3.561,50. Ele vai informar lá na declaração toda a despesa em que ele incorreu, vai ter em mãos e vai guardar por 5 anos os comprovantes, mas o próprio programa vai limitar esse valor. Também as despesas médicas são dedutíveis, Milena. E aí, aí já não há limite. Todo o custo em que ele incorreu, ele vai poder deduzir, o contribuinte, na sua declaração. O contribuinte tem que ficar atento se ele não obteve por parte da empresa algum ressarcimento de parte. Por quê? O que é dedutível é aquilo em que efetivamente ele incorreu. Então ele vai ter que descontar aquilo que eventualmente ele recebeu como ressarcimento. Então isso aí são 2 exemplos clássicos de despesas que são dedutíveis. Mas a gente tem outra também, e que não tem limite, que é a contribuição previdenciária pública. Essa aí. Para a previdência complementar também é dedutível, mas tem um limite de 12%. Então esses são os casos mais comuns. Em relação ao processo da declaração, esse ano também foi ampliada a possibilidade de quem pode usar a declaração pré-preenchida. Como que funciona? Muito bem lembrado. Até ano passado, a declaração pré-preenchida... Então, é importante primeiramente a gente explicar, né, o que é a declaração pré-preenchida. Então, o contribuinte, e aí até no passado, o contribuinte que tinha o certificado digital, né, que é um documento que identifica ele, como um documento de identidade que ele utiliza na internet. Regra, assim, de uma maneira simplificada. Ele podia importar para a sua declaração a declaração pré-preenchida, que significa o seguinte: o programa busca, nas bases da Receita Federal, todas as informações que tem das fontes pagadoras, as fontes que remuneraram o contribuinte, também da declaração de serviços médicos, que as operadoras de plano de saúde, enfim, empresas que atuam no ramo também têm que declarar para a Receita Federal, e também as informações imobiliárias, que, por exemplo, as imobiliárias têm que transmitir também. Tudo isso eles têm que transmitir essas informações. E aí, com a declaração pré-preenchida, o programa gerador, né, importa, né, essas informações e também importa informações da última declaração que o contribuinte prestou, como os dependentes, os bens, etc. Então, não é a declaração pronta e acabada, né? Então, aí o contribuinte faz os ajustes necessários, isso é declaração pré-preenchida. O que mudou? Que até ano passado, apenas aquele que tinha o certificado digital que podia
importar essa declaração. A partir de agora, existe uma plataforma do governo, que é do governo federal, que é gov.br, que dá acesso, por meio desse portal, a partir do momento em que o contribuinte se cadastra, a diversos serviços prestados pelos diversos ministérios. Um deles, Ministério da Economia. Então, a partir de agora, com o acesso, com a senha dele de acesso a esse portal, e tem também lá todo um mecanismo de segurança, de identificação da face, né, da pessoa, etc., que confere segurança ao procedimento, mas fazendo o cadastro dele, ele vai poder também, mesmo sem ter o certificado digital, importar a declaração pré-preenchida. Uhum. Quando se fala em declaração de imposto de renda, muita gente também já fica de olho na restituição. Assim como no ano passado, nesse ano devem ser liberados 5 lotes de restituição. Quem que tem a preferência? Quem que recebe antes? Primeiramente, Milena, as pessoas com idade acima de 60 anos. E dessas, aquelas que possuem idade acima de 80 têm uma prioridade ainda maior. Então, regra geral, o primeiro lote e parte do segundo é destinado a esse público. Mas também incluindo aí aqueles que possuem uma deficiência, os portadores de necessidades especiais também têm direito, e aqueles cuja fonte de rendimento preponderante, né, maioritária, são profissionais do magistério. Então esse é o público preferencial, mas primeiramente, como eu disse, as pessoas com idade acima de 60 e dentre esses aqueles que têm acima de 80, e mais essas duas categorias, né, que eu mencionei. E regra geral, o primeiro lote, mais ou menos metade do segundo, é destinado a esse público. A partir dali, a ordem é de acordo com a data em que o contribuinte transmitiu a declaração. Detalhe, a última declaração. Por quê? Se o contribuinte transmitiu hoje uma declaração, mas daqui a 15 dias ele faz uma retificação e transmite a retificadora substitui integralmente a primeira. Então, o prazo que vai contar aí é a partir dessa segunda declaração. Mas aí é de acordo realmente com a cronologia, vamos dizer assim, né, da transmissão da declaração. A partir de quanto tempo é possível verificar se as informações estão consistentes na sua declaração? Em até 48 horas, na verdade, a Receita Federal se propõe em 24 horas já disponibilizar para o contribuinte. Então, o contribuinte vai conseguir em 24 horas, mas com uma garantia mesmo, em 48 horas o contribuinte tem lá a informação do resultado do processamento. E é importante que o contribuinte acompanhe, porque ele pode, eventualmente, acompanhando na página da Receita Federal, acessando o extrato da declaração, o contribuinte pode verificar a situação do processamento. E, eventualmente, ali mesmo, porque nesse caminho já é apontado para ele, quando há alguma pendência, eventualmente ali vai ser apontado onde que está a pendência. E aí ele pode já fazer uma retificação e aguardar mais 24 horas, até 48, para observar o processamento e ver se o processamento já ficou regular. E, muitas vezes, Milena, quem faz isso é quem está esperando uma restituição, fica cuidando lá da declaração. Mas todo contribuinte deve, assim, proceder, porque muitas vezes o contribuinte apurou um imposto a pagar. Ele foi e pagou, e ele muitas vezes pensa que acabou o problema. Só que pode ocorrer daquela declaração ter uma pendência. E aí, lá na frente, ele pode receber uma intimação da Receita Federal, ser fiscalizado, enfim. Então, até o contribuinte que apura imposto a pagar, ele deve acompanhar a declaração dele. A Receita Federal pode, em até 5 anos, rever a declaração dos contribuintes. Por isso, também, os contribuintes devem guardar todos os documentos por 5 anos. E quais que são os principais problemas que são identificados nas declarações, principalmente aqui na nossa região? Olha, Milena, principalmente a omissão de rendimentos. Do próprio contribuinte, porque muitas vezes ele teve uma fonte transitória ali de renda, né? Ministrou uma palestra, algo do gênero,
e se esquece, né, daquele rendimento que ele percebeu. E aí ele vai incidir em malha, porque as empresas declaram os pagamentos que elas fazem para os contribuintes. E também, muitas vezes, o contribuinte coloca um dependente na sua declaração e esse dependente auferiu algum rendimento e ele esquece de informar o rendimento daquele dependente. Por quê? O contribuinte, muitas vezes, ele traz para a sua declaração o dependente com o intuito de ter direito às deduções. Porém, quando ele traz o dependente para a declaração, ele tem que informar o rendimento que aquele dependente recebeu. E aí, esse rendimento do dependente mais o rendimento do titular vão se somar para efeito de cálculo do imposto. Por isso que também, em determinadas situações, é bom, porque o programa ele já aponta para o contribuinte qual é o valor da restituição que ele tem direito ali, inclusive apontando se o modelo completo, que é esse modelo que utiliza todas as deduções, etc., é mais atrativo, né? É mais vantajoso do que o modelo simplificado, que é um outro que o contribuinte pode deduzir até 20% do valor dos rendimentos, sem comprovação das despesas propriamente, mas aí acaba limitando o valor da dedução até R$ 16.754,34. Né? Então é um modelo simplificado. Então o programa já vai apontando para ele. Porém, o contribuinte também pode fazer uma outra simulação, que é colocar o dependente, se o dependente tiver rendimentos, né? Colocar o dependente na declaração dele e ver qual é o resultado. Excluir o dependente, né? E fazer a declaração eventualmente, se estiver obrigado o dependente a transmitir a declaração, fazer as duas declarações separadas e ver também o resultado de cada uma e ver o que é mais vantajoso. A tabela para o cálculo da alíquota do imposto continua a mesma do ano passado, certo? É a mesma do ano passado. Ou seja, seguem isentos aqueles que têm os rendimentos até R$ 22.847,76. Para cima disso, é progressivo. E em relação aos MEIs, no ano passado, com a onda de desemprego causada pela pandemia, a gente teve um aumento expressivo de microempresas individuais. Como que os MEIs devem calcular se eles devem declarar o imposto de renda física ou apenas o jurídico? Bom, então é uma pergunta bem interessante, porque a gente tem um número realmente, como você comenta, elevado de microempreendedores individuais. Agora, não é o fato de ser microempreendedor individual que enseja a obrigatoriedade de transmitir a declaração do imposto de renda da pessoa física. Então ele tem que se enquadrar em um dos critérios que o obrigam a isso. Sempre lembrando que o contribuinte que não está obrigado a transmitir a declaração também não está proibido. Então ele pode também transmitir. Muitos contribuintes adotam esse procedimento de mesmo não estando obrigado a transmitir a declaração, porque é um meio para comprovar renda eventualmente. Mas o microempreendedor individual, para ele verificar se está obrigado a transmitir a declaração, ele tem que observar o seguinte procedimento. Em 2020, ele teve um faturamento e teve um custo de manutenção do negócio. Um menos o outro, você tem essa diferença. Esta diferença, parte dela é lucro, e no Perguntas e Respostas da Receita Federal para o exercício de 2021, para a declaração de imposto de renda do exercício de 2021, já está atualizado na página da Receita Federal. Tem lá uma pergunta, são 700 perguntas e respostas que tem ali, situações práticas que a Receita Federal compila anualmente e consolida nessas perguntas e respostas. Lá aponta exatamente como fazer esse cálculo, né? Detalha esse procedimento. Mas, basicamente, o microempreendedor individual verifica qual foi o rendimento que ele obteve, qual foi o faturamento dele em 2020, menos o custo da manutenção do negócio, tem uma diferença. Desta diferença, com os percentuaizinhos que estão indicados lá no Perguntas e Respostas, se afere o que foi lucro
que isso ele vai informar na declaração como rendimento isento, e a outra parte, sim, rendimento tributável. Ele vai informar como rendimento tributável recebido de pessoa jurídica e vai informar o CNPJ do microempreendedor individual, que é uma pessoa jurídica distinta ali da pessoa física. Vai informar ali e vai informar esse valor que é o rendimento tributável. E é o que ele tem que observar, tanto um quanto o outro, para ver se enquadra ali nos critérios de obrigatoriedade. Uhum. Nesse ano, aqui em Ponta Grossa, a estimativa é que a Receita receba 71 mil declarações e os Campos Gerais 226 mil, né? Todos os 62 municípios aí que são englobados na delegacia. Sim. Uma dúvida que muita gente declarei uma vez, eu vou ter que declarar todo ano? Excelente pergunta. O contribuinte que em determinado ano está obrigado a transmitir, não significa que no ano seguinte ele também estará. Então, todo ano, o contribuinte tem que observar se ele se enquadra num dos critérios que o obrigam a transmitir a declaração. Então, não é uma obrigação, não é porque declarou esse ano ali, teve aqueles rendimentos junto com o auxílio emergencial, que no próximo ano também vai ter que declarar. Sempre vai depender das próprias condições, né? Isso mesmo. E para a gente finalizar, é possível destinar uma parte ali do imposto de renda pago para algumas causas, para alguns fundos? Quais fundos são possíveis essa destinação e de que forma que o contribuinte pode fazer isso? Milena, na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021, o contribuinte pode destinar diretamente na declaração até 3% do imposto devido para o Fundo da Criança e do Adolescente ou para o Fundo do Idoso, 3% para cada um. O próprio sistema já vai apontar para ele o limite, se atingiu ou não esses 3%, enfim. E quem pode? Todo contribuinte ali, ainda que ele apure na declaração imposto a restituir, ele pode fazer. Então há uma diferença. Se o contribuinte já apura um imposto a pagar, eventualmente ali ele vai gerar, em vez de um documento de arrecadação, vai gerar dois. Para que ele, ao pagar, destine diretamente para a entidade que ele vai escolher na hora de informar essa operação, esse procedimento. E o outro documento de arrecadação, que é o imposto. Se o contribuinte apurar imposto a restituir, ele vai ter que desembolsar agora o valor que ele está se propondo a destinar, mas quando ele for receber a restituição, ele vai receber somado esse valor que ele destinou. Então, não é propriamente uma doação, porque já é um imposto que o contribuinte teria que pagar mesmo. E se ele apurou ali imposto a restituir, vai receber depois, junto com a restituição, vai receber de volta. Então, é uma oportunidade que o contribuinte tem de destinar para causas específicas parte do seu imposto de renda. Porque é comum o contribuinte muitas vezes questionar o destino que está sendo dado ao imposto. Então essa é uma oportunidade deles, num ato de cidadania, destinar tanto para projetos vinculados voltados, né, para a criança e o adolescente, quanto para o idoso. Mas tem que ser especificamente para esses fundos. Mas no próprio programa já vai indicar para ele vai ter que selecionar qual é o fundo. E o fundo de Ponta Grossa está apto a receber esses valores. Tá certo, delegado, muito obrigada pela sua presença, por vir conversar um pouquinho aqui com a gente e também tirar as dúvidas de quem está nos assistindo. Obrigado você, Milena, obrigado ao Diário dos Campos, e a Receita Federal está sempre à disposição para colaborar na prestação de informações à comunidade. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui, lembrando que a entrevista completa fica disponível no portal DC+, e nas nossas redes sociais. Mais tarde também você pode conferir o conteúdo dessa entrevista em uma matéria escrita, que sairá tanto no portal DC+, quanto no Jornal Diário dos Campos amanhã. Obrigada e até a próxima!